Então, vamos ver se alguém volta. Senão a gente dá por encerrada mesmo. A gente conseguiu compartilhar bastante coisa que a gente gostaria, né? Contar um pouquinho da nossa história, né? Da nossa experiência com as meninas, do nosso contexto aqui, né? De educação domiciliar. O pessoal tá voltando. Eu tentei salvar, eu acho que ficou salvo. Depois eu confiro. Agora o marido tá comigo, pra gente não sobrecarregar aqui, porque... tava sobrecarregando a rede. Internet é uma beleza, essa época de pandemia, né? Agora, então, vamos lá. Conclui o que você ia falar. Eu já concluí, acho que já falei bastante, eu fiquei até rouco. Falou da... A gente gostaria de abrir para perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Como eu disse, eu não havia preparado uma coisa assim mais acadêmica, formal, né? O funcionamento assim, de uma maneira mais técnica. Eu gostaria mais de dizer do ponto de vista humano, o que nos levou a tomar essa decisão, a ter coragem de assumir esse risco e talvez numa outra oportunidade a gente possa apresentar de uma maneira mais técnica. A Ká tem apresentado bastante material, bastante experiência dela com as meninas em casa. Eu fico mais assim na retaguarda ali, estudando os assuntos e tentando ali participar também de uma maneira mais intensa com elas. Mas quem ataca mesmo é a Ká, ela é bem agressiva nessa área. E Vão pensar mal de mim. Não, vai não. Mas a gente é um trabalho conjunto, a gente um cuida das costas do outro e a gente tem sido recompensado pela experiência familiar. E sem sombra de dúvida nenhuma, a concentração e a capacidade de aprendizado das crianças em casa, ela supera em muito o aprendizado no ambiente de sala de aula. Pelo menos essa tem sido a nossa experiência. Sim. Ela é muito rápida, o aprendizado ele acontece de uma maneira muito fluida, muito rápido, e numa velocidade que às vezes você já começa até a ser corrigido pelos seus próprios filhos. Então você também tem que se comportar como um bom aluno e fazer bem a sua lição de casa, senão eles te passam rápido. Porque o Davi comentou, né? Duas coisas, né, que nós vimos. Por um lado, a oportunidade de estar com as nossas filhas, independente da questão de conteúdo, de se a gente conseguiria realmente dar uma educação de muita qualidade, né? Não foi isso que pesou mais. O que pesou no nosso coração foi o tempo com elas. Se elas iam realmente... se o caráter delas ia ser trabalhado, se elas iriam chegar numa fase que elas seriam humanas, né? A gente tinha essa preocupação de transmitir humanidade, né? E não só conhecimento para elas. E o outro aspecto é esse da nossa autoeducação, né? Existem um monte de lacunas e eu vejo muitas mães assim compartilham comigo, desabafam, né? Eu tô perdida, eu não sei o que fazer, Então, realmente, é uma oportunidade pra gente rever tudo que a gente não aprendeu, o que a gente aprendeu de maneira equivocada, né? Então, tem sido uma grande correção. Aqui tem uma pergunta interessante, ó. Pensa igual, minha maior dificuldade é organizar casa e estudar com eles. O tempo escorre, como dar conta? Essa é uma pergunta importante, porque os maridos têm que ajudar. Não tem jeito... Tem que ter cooperação, tem que ter sincronia, tem que ter esforço por parte dos dois. O marido tá vendo ali que tá com pó, tá sujo, louça, tem que arregaçar a manga, tem que fazer. Tem alguma coisa para corrigir na casa, para fazer, não fica esperando as coisas. Vai e faz, porque o ambiente organizado, ele propicia o aprendizado. Então, quando as coisas elas têm uma certa rotina e você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer, já está pré-estabelecido, então fica fácil, as coisas começam a fluir de uma maneira mais harmoniosa. Então tem que ter uma cooperação. O marido ele tem uma importância muito grande dentro da casa. Um marido que participa, se não tem alguém para vir limpar,
E o marido tem que participar na limpeza, o marido tem que participar no planejamento, na organização, mesmo que seja para ouvir, para sentar e ouvir e falar, olha, concordo, ou não, eu acho que falta isso, ou não, vai devagar. Às vezes o marido ele tá ali para trazer equilíbrio, porque às vezes tem o excesso, tem o desespero, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Não, calma, peraí. Vamos ver qual é o nível que elas estão. Peraí, olha aqui, olha o progresso. O Davi me coloca no chão. Eu coloco ele no chão nos negócios. Ele me coloca no chão na educação domiciliar. Porque às vezes eu tô lá em outro planeta, né? Cheguei hoje, já estou amando. Tirei meu filho da escola tem 2 semanas. Mas já vejo tanta diferença. Isso é tão lindo. Sei que não vai ser fácil, mas sei que vai ser gratificante. É isso mesmo, a mudança ela é muito rápida. Ela é rápida. A gente, às vezes, quando vai começar, a gente tem aquela sensação que, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Como que eu vou me planejar? Como que eu vou fazer tudo isso, né? A rotina. Mas aos poucos a gente vai se organizando. Aqui uma coisa que sempre funcionou comigo é uma coisa de cada vez, né? Uma semana você organiza uma coisa, na outra você cuida da próxima. Não dá pra fazer tudo, né? E as crianças, elas vão absorvendo essas mudanças conosco. Eu vejo as meninas, elas já têm hoje uma organização, assim, elas também conhecem o jeito, elas estão comigo o dia todo. Elas sabem, por exemplo, as chatices da mamãe, elas sabem o que a mamãe vai ficar muito brava se não fizer, e aquilo que dá pra passar. Outra coisa que eu acho interessante, também do povo de Israel, em Deuteronômio 11, fala que os pais deviam ensinar no caminho. Enquanto eles estavam andando, caminhando, eles iam ensinando. E isso acontece na educação domiciliar, porque você está lavando a louça, você está falando de um assunto. E você está arrumando um negócio, você está falando. Então, o aprendizado, ele não é só aquele momento, você fala, olha, nós vamos estudar essa matéria, isso, aquilo, nesse tempo. Mas ele também acontece fora daquele ambiente, ele acontece no caminho, enquanto você está fazendo as coisas. Às vezes eu estou fazendo uma peça, a Giovana vem, deixa eu ver esse... outro dia ela estava fazendo um contrato do lado, quer dizer, me pediu para eu apresentar um problema, ela quis fazer uma defesa, e eu mostrei para ela como era a estrutura de uma peça jurídica, e ela colocou a qualificação, e quer dizer, o aprendizado, ele ganha uma outra dimensão. E existe uma tendência nesse exato momento, dentro do desenvolvimento digital, que eles chamam de a 4ª revolução digital, que as escolas, elas estão passando por um processo de transformação tão grande, e a nova onda agora é a autoeducação, mas não é uma autoeducação supervisionada pelos pais, porque você consegue entrar na autoeducação quando você já tem uma base sólida do caminho que você precisa percorrer. Mas enquanto você ainda é muito novo, você ainda não sabe qual é a direção do seu aprendizado. Então, os pais, os tutores, os professores, eles estão ali para administrar, para conduzir essa criança. Então, com a tecnologia, a função do pai, dos professores e dos tutores, ela vai desaparecer. Por quê? A primeira revolução tecnológica, ela coloca o homem de maneira passiva na frente de uma televisão. Então, a primeira geração da revolução tecnológica, ela estava sentada no sofá. Ela estava recebendo uma programação, um conteúdo pré-programado. E você não tinha participação nenhuma. Com a segunda revolução, que foi uma revolução já de computador, você passa a interagir, você passa a buscar o seu conteúdo. As pessoas colocam conteúdo na internet e trocam essa informação. Com o celular, as pessoas, elas se levantam de uma posição de mera troca de informação passiva e elas passam a lidar com o conhecimento e com o mundo virtual de uma maneira extremamente agressiva e ativa. De tal forma que, se você não olhar do lado e não olhar o sinal vermelho, você vai passar na rua e vai ser atropelado. Isso tem acontecido. Isso é tamanha mudança de comportamento na sociedade. Agora, imagina uma sociedade onde você tem informação de tudo disponível. Então, os jovens, eles vão ganhar uma independência ainda mais jovem, mais cedo, sem ter a preparação moral e de caráter suficiente para guiar eles de uma maneira segura por esse conhecimento. Quando você adquire conhecimento e você não tem maturidade, você sofre as consequências. Você pode experimentar coisas que vão te trazer problema.
Então, essa experiência dentro de casa, ela realmente traz uma harmonia familiar. Ela traz uma percepção que você não conseguiria ter distante. E isso só experimenta quem está aberto para esse tipo de experiência. Quem realmente quer experimentar a vida familiar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Thalita falou, enquanto a criança só quer que o pai ensine, a mãe é brava. Aqui também acontece isso de vez em quando. Às vezes, acontece. Tem algumas matérias que com o pai é melhor mesmo, né? Não sei, assim, aqui tem aquelas que a gente se identifica mais, então é gostoso de desenvolver. Tem outras, por exemplo, eu tenho atividades que eu não gosto de fazer, eu sei que tem mães que são super criativas, fazem umas coisas lindas e tal, mas eu fujo de atividade muito complexa. E o pai gosta, o pai é mais a natureza, entendeu? E aí é mais divertido. E no caso teu, né, Thalita, o tio Stefano gosta de explicar e contar. Eu também ia gostar de ter aula. Até o marido de vez em quando pede. Até eu ligo lá de vez em quando pra ter aula com ele. Eles me perguntam muito o tempo todo. Essa é a natureza. O método socrático que os gregos reivindicam para si estava na Bíblia, já no livro de Jó e no livro de Jeremias. Deus ele sempre usou o método de pergunta para despertar consciência. E você levar a inferir conhecimento, a buscar, você vai buscando conhecimento, você vai interagindo. Então, essa capacidade da criança de fazer perguntas na verdade, a ânsia dela de conhecimento. E não deve ser desprezado de forma nenhuma. E você não só deve responder as perguntas, mas você deve responder da melhor forma possível, com as melhores palavras possíveis, porque é ali que elas estão formando o vocabulário delas. É na sua resposta que elas vão saber pronunciar um verbo, que elas vão aprender uma palavra nova. Então, não tenha ansiedade por responder. Aproveite a cada perguntinha delas, porque... Transforma numa aula. Transforme essas perguntas numa aula, porque ali você está ensinando a lógica, a gramática, a retórica, elas estão vendo o seu tom de voz, elas estão ouvindo a maneira como você... Também o seu prazer pelo conhecimento, porque se você não tem esse desejo, vai ser muito difícil elas ganharem esse desejo. É verdade. Eu observo muito isso com a Luísa, né? A Luísa, ela vem assim e ela se expressa, né? Esses dias eu postei um vídeo dela falando sobre livros, né? Porque eu tinha falado sobre leitura, aí eu falei, Lulu, fala para as pessoas os livros que você gosta. E ela fala assim, de um jeito como se ela fosse o personagem do livro e a busca dela por aventuras. E ela usa umas palavras que é muito interessante, porque eu percebo que é o fato da gente não poupar vocabulário, né? Então, como a gente conversa com elas e assim, o Davi... ele não participa da aula formal, né? Assim, agora vamos ter uma aula de matemática, agora vamos ter uma aula de português. A gente não consegue se organizar, né? Primeiro porque às vezes tem que cuidar da Eu faço aulas inaugurais eventuais. Mas ele tem uma prática em casa de o que ele estiver lendo, ele compartilha. E aí, às vezes, surgem assuntos muito diferentes, assim. E às vezes a gente pensa que a criança não vai absorver, mas absorve. Esses dias ele estava lendo sobre estruturas e sistemas do direito. E eu sei que aquilo lá foi parar em Gênesis, até hoje eu não sei como. E aí foi parar na Eva, não... Falou alguma coisa da queda do homem. Eu sei que o assunto desenvolveu de um jeito que a Luísa fez uma conclusão. Ela chegou a uma conclusão tão interessante. Então foi uma aula ali, né? Fala. Tá gravado assim, pode ficar tranquila. Ficou salva. A Marcela, tirei o celular do meu filho de 7 anos, troquei pelos livros. Ele hoje à noite chegou pra mim e disse, mamãe, você tem razão, eu fiquei chateado, mas já passou. Ler é melhor, imagina a minha alegria. Essa semana, Marcela, a minha filha veio, as duas, elas concluíram um dos livros de Nárnia, e elas vieram assim numa euforia. O Peregrino da Alvorada. E elas descreviam aquela imagem como se elas tivessem assistido um filme, e aí aquilo me veio assim, falei, gente, a imaginação da criança nessa fase, ela é tão viva. Ela é tão rica que não tem celular nesse mundo que consegue trazer para elas a realidade que é uma leitura de um livro. A descrição detalhada de uma
O que eu me lembrei foi que a Luísa falou: eu assisti o filme e fiquei frustrada porque não tinha nada a ver com o que eu vi no livro. Então ela se mostrou frustrada. No outro, né? Foi outro livro. Do Stuart Little. Demonstrando que o que ela conseguiu ver lendo não superou o que ela viu no vídeo. Isso é uma prova muito grande de que a leitura ela é capaz de trazer para a criança um universo imaginário muito mais rico do que uma televisão. É verdade. Olha lá, a Suzana falando aqui, o pai arma barraca, faz acampamento, fogueira, toca violão, outras aptidões. Isso mesmo. Aqui também, o negócio, precisa fazer uma trilha, tem que fazer fogueira. Esses dias o Davi fez uma fogueira aqui que foi uma alegria. Foi um gesto, assim, uma coisa tão simples, mas elas ficaram tão alegres. A Luísa, expressiva como sempre, né, veio, mamãe, o dia mais feliz da minha vida, né, e com aquele jeito todo. É uma coisa linda, como eu perdi tempo. Mas olha, não vamos ficar olhando pra trás, porque tempo a gente perde mesmo. Perde. A gente começou, a Luísa tava com 5 anos, a Giovana tava com 9. E a culpa é uma coisa que às vezes paralisa a gente, porque trava. Eu por muito tempo eu ficava ali, sabe, triste e me remoendo por não ter feito a mesma coisa com a Gigi. Até que um dia eu sentei, eu conversei mesmo com ela. Eu falei, filha, a mamãe se sente culpada, mas a vida, ela não para. A gente não tem como parar, aprender tudo pra continuar. Então, a gente vai aprendendo e vai vivendo. E a gente comete erros, principalmente com os primeiros filhos. Que nem o Davi contou, começou lá na outra live, na primeira parte. Ele estava falando da nossa experiência no Quênia, né? Nosso primeiro contato com a escola foi no Quênia. Eu lembro quando eu fui procurar uma escola para Giovana, eu fui estudar métodos. Então, existia sim uma preocupação da minha parte, mas eu não tinha, não era a porção que o Senhor estava me dando naquele momento, né? Então, a experiência dela foi outra, né? A gente errou muito. Quando eu tirei a Gigi da escola, eu lembro que eu dava o livro na mão dela, eu falava, leia e faça resumo. Na minha cabeça, ela com 9 anos, ela tinha que ter capacidade de fazer resumo. Claro que ela não fazia. O lápis caía o tempo todo. Era 15 vezes. Estava falando com uma amiga esses dias. 15 vezes. Caindo o lápis. Uma lição que era para ser feita em 5 minutos. Demorava 1 hora. Né? E era uma dificuldade. Eu falava, gente, não é possível. E eu ficava brava. Né? Eu perdi a paciência. E é isso. Com a Luísa foi a mesma coisa? Não. Com a Luísa já foi mais leve, comecei menor, já aprendi. E com a Liz vai ser mais tranquilo ainda, porque já sei. Hoje em dia, com a Liz, eu nem tenho uma atividade específica. Vamos sentar, vamos pôr bloquinho. Não. A Liz empilha leite lá, as caixas de leite, vira e mexe eu posto ela fazendo isso. Então, as atividades, elas acontecem ali, bate panela e tá tudo bem. E é gostoso brincar assim. Aqui. Tive essa mesma experiência aqui em casa com as meninas com o livro Reide. Elas falaram que o filme foi decepcionante. A Lulu também achou. Foi. A Luísa também falou que não se compara, porque ela é apaixonada também pela Menina dos Alpes. Vocês já falaram o processo de autoeducação de vocês? Como fizeram e fazem? Então, esse é Você quer falar primeiro? Não, pode falar. No meu caso, eu demorei um pouquinho pra acordar, né? Então, eu comecei educação domiciliar com elas, achando que o que eu sabia era suficiente. Eu realmente estava bem cheia de mim. Achava que, por um lado, eu achava que não ia dar conta, mas por outro, eu achava que o que eu sabia já dava. Então, eu achava que um pouquinho na frente delas era suficiente. Eu li a apostila antes, estava tudo bem. Mas eu fui vendo que não era. Por quê? Eu precisava entender, eu precisava ver o quadro completo, né? As apostilas escolares, que foi o que eu usei no começo, elas vêm todas fragmentadas, é tudo muito... O conhecimento, você não tem uma visão geral de nada. E é muito difícil você ensinar uma criança se você não sabe para onde você está indo, né? Então, não adianta você vai ensinar substantivo, mas você nem sabe o que ela vai ver depois, né? Então, eu não tinha noção, por exemplo, quando eu comecei, a diferença, né? O que a morfologia estuda, o que a sintaxe, não tinha essa noção. Então, aos poucos, eu fui vendo que tinha feridas ali nelas e em mim, mais profundas, que precisavam ser tratadas. Então, comecei a estudar, comecei a ler,
Eu sempre conto essa experiência. Eu vi uma vez um perfil de uma mãe educadora, que todo mundo deve conhecer, é a Valesca. E eu fiquei, que é Our Home School, né? Que eu sempre comento com você. Ela tinha uma lista de livros, assim, que ela tinha lido no ano, e aí ela tava postando a lista do próximo ano. Gente, quando eu vi aquela lista, devia ter uns 30 livros. Eu olhei e falei, certeza, tem um filho só. E olha lá, deve ter ajuda, imagina. Dei 1000 desculpas, né? Aí fui fuçar no Instagram dela pra ver. Ela tinha 3 filhos, fazia educação clássica com os 3. Eu quase caí de costas, eu falei, gente, eu preciso acordar pra vida. Talvez eu não vou conseguir nesse nível, mas eu tenho que começar. Se eu começar hoje, talvez daqui uns anos eu esteja lendo alguma coisa, pelo menos. Mas do jeito que tá, não dá pra ficar. E foi quando eu comecei a estudar. Aí você lê uma coisa aqui, você estuda outra coisa ali, o conhecimento ele vai se abrindo, né? Você começa a buscar. Tem muita coisa que eu tô corrigindo ainda. Fiquei muito tempo com apostila escolar, muito tempo. Agora eu finalmente me libertei. Assim, não temos mais aquele modelo escolar, realmente, né? Mas tem muito para aprender ainda, muita coisa que eu não entendo ainda direito. A gente vai... Agora mesmo eu tô preparando o nosso estudo de História do Brasil. Então eu entro, pesquiso livro, entro no Instagram de um monte de mãe que eu vejo que tá na minha frente, que graças a Deus compartilha, né? E vou colhendo. E eu gostaria de fazer um encorajamento para os maridos, porque esse é um assunto que geralmente você, pelo menos na minha experiência, pelo fato de eu estar encarregado na África durante bastante tempo com o Ministério da Palavra, eu tinha um zelo muito grande com relação ao aprendizado da palavra. E isso acaba envolvendo o aprendizado da língua. Você acaba se expondo a uma estrutura de lógica profunda que a palavra tem, o hebraico, o grego. Então, o meu processo de autoeducação, ele sempre foi muito próximo do Ministério da Palavra, que eu experimentei nesse período na África, e por conta de ter escolhido a advocacia como profissão. Então, eu sempre tive muito apreço por filosofia e acabei conhecendo muitos pensadores. E isso sempre me motivou a buscar, e eu sempre fui um leitor ávido. Então, quando a gente começou a educação domiciliar, a Camila ela tinha um modelo muito escolarizado. E eu via essas questões, mas eu não me sentia confortável de pressionar ela, ou de ter o embate. Porque... como ela estava assumindo de maneira mais intensa, ou quase que sozinha, grande parte da educação das meninas, eu sabia que, na verdade, ela precisava relaxar, perceber que as coisas elas fluem de uma maneira mais rápida quando se aperfeiçoa os métodos de aprendizagem, que é o que o ensino clássico traz de verdade. Na verdade, você prepara a criança para se autoeducar, você dá para ela as ferramentas, você dá para ela uma base na linguagem, na gramática, na lógica, na retórica. Você dá para ela os grandes clássicos e você abre a porta e ela voa. As crianças voam. Então, e isso foi acontecendo de uma maneira até natural. Mas os maridos, eles precisam sim estudar. Eles precisam perceber para onde se precisa ir. E a comunicação com as esposas também precisa ser de uma forma harmônica, não impositiva, porque se você força, você aumenta a pressão como se você estivesse acima exigindo o resultado, e aí as coisas param de funcionar mesmo, aí trava, aí não vai ter ambiente para que a educação ela aconteça. E na verdade, se existe algo que você está vendo, que ainda não está ali dentro, procure demonstrar aquilo, procure estimular por meio de ser ativo no processo. Exatamente. De ação. Assume. Aí sim, exatamente. Assume. O Davi, na matemática, eu comecei a ter um pouco de dificuldade. Ele não tinha tempo na época para me ajudar. Então a gente acabou pegando uma pessoa para nos auxiliar. Mas ele pegou Euclides, falou, não, eu vou estudar geometria com as meninas. E começou, dentro do tempo, não dá pra fazer muito. Mas o pouco que tem, elas gostam, é muito bacana, faz com as duas ao mesmo tempo. Mesmo a Lulu, que é menorzinha, ela acompanha e ela ama. Eu acho que foi a Lori Bluedorn que fala, no Ensinando Trivium, fala que todas as vezes que o pai quiser fazer qualquer atividade com o filho, esquece o cronograma.
esquece, não interessa o que você tinha programado para aquele dia, não importa quantas lições você precisava dar, deixa eles fazerem. Deixa o pai dar aquela aula, porque o pai realmente ele não consegue estar o tempo todo, né? Em raras exceções. Então, esses momentos, deixa fluir, esquece cronograma. E é uma coisa que eu tenho tentado praticar aqui. Então, quando o Davi se dispõe a dar uma aula, vamos lá, vai, né? Aproveita, deixa, porque é diferente, né? Vamos lá, vamos ver as perguntas aqui. Gigi ainda se distrai? Sim. Muito. O pai dela também. Mas mudou a minha percepção de como ela aprende, né? Então, aos poucos, a gente tá aprendendo. Com relação a filmes, o meu mais velho já nem quer mais assistir os filmes para evitar decepção. A Luísa também. Agora, elas só assistem os filmes depois que elas leem o livro. Passava a noite toda ouvindo vocês. Ah, que gostoso. Deus, que bom. Amém. Deus continue usando vossas vidas dessa forma linda. Amém. Ainda bem que tem isso, né? Porque antigamente a gente chamava os amigos pra vir em casa. E aí a gente ficava até altas horas num bate-papo desse. Agora não dá. Aqui em casa, meu filho me perguntou: mamãe, você está estudando tanto? É pra me ensinar porque você me ama? E eu fico emocionado a agradecer a Deus por isso. Ah, Amém. que graça. É isso mesmo, eles olham, né? É um modelo. As meninas, elas podem até um dia falar assim, olha, faltou na educação. Mas elas vão ter certeza de que a mãe tentou, que a mãe estudava. Eu acho que se conseguir imprimir nas crianças esse amor, a busca por conhecimento, esse amor, essa dedicação, eles num tempo muito curto de tempo, eles conseguem reparar grandes problemas da educação. O conhecimento, ele é uma esfera, ele é um ambiente onde você consegue extrair dele riquezas. Então, quando você tem essa disposição de entrar nessa esfera, por meio das ferramentas que abrem essas portas, esses baús, e por meio de concentração, que é a busca, a vontade de ganhar esse conhecimento, você absorve ele de uma maneira muito rápida. É verdade. Aqui a Samantha perguntou se vai ficar salva. Vou tentar salvar As também. duas. Vai ficar. A primeira já ficou, essa eu vou salvar também. Nada de acadêmico que falar, mas importante que o tempo investido em ser intencional na vida deles. É verdade, é isso mesmo, né? Não tem preço que pague esse tempo. É verdade, com certeza. Eu eu acho que é isso. A gente agradece. Eu acho que a gente precisa dormir também, todo mundo. A gente vai deixar salvo, né? Agradecemos aí todo mundo que participou, mandando, né? Compartilhando aí também. E estamos à disposição, né? O meu Instagram é aberto, né? Então, tem ali nos destaques. Eu sempre tento compartilhar alguma coisa da minha rotina. É difícil, né? Porque é a rotina com as meninas, né? Mãe sabe, né? É complicado. Às vezes ali no meio da aula eu tento gravar alguma coisa, falar alguma coisa, mandar, né? Sempre na tentativa mesmo de encorajar, de mostrar que funciona, que dá pra fazer, que não é um bicho de 7 cabeças. A gente vai qualquer hora vai disponibilizar um tempo nosso aqui pra gente poder falar como é que foi a adaptação da nossa experiência comercial, porque eu e a Camila, a gente sempre teve tino comercial, então até mesmo as escolhas comerciais dessa última fase da nossa vida, ela foi levada em consideração a educação domiciliar. Então, a gente tinha loja em Piracicaba, uma importadora, e eu ia e voltava todos os dias, e eu já não aguentava mais. E 2 horas para ir, uma para ir, outra para voltar, e aquele tempo que você não consegue aproveitar bem, e a gente acabou optando por empreender num negócio completamente novo. A gente abriu um restaurante de delivery que funciona na nossa estrutura residencial. A gente tem 2 casas, a gente acabou adaptando para poder fazer o serviço. Então, tudo isso acontece nesse ambiente. Então, realmente a gente tem tido muito pouco tempo. E como a gente está no começo, e esse começo pegou inclusive a pandemia, então a gente ficou literalmente ilhado aqui, as coisas acontecendo dentro de casa, não tivemos como crescer e poder delegar funcionários e para poder ter mais tempo, que essa era a nossa finalidade.
Mas a gente também tem bastante encargo de ajudar os pais também que têm interesse na parte comercial É porque a gente entende que não é só fazer educação domiciliar. Eu vi no começo na outra algumas pessoas falando do desafio e né, como é que eu faço agora? Eu tô em casa com os meus filhos e eu não gostaria de voltar pro trabalho, né? Tem muitas mães que estão vivendo essa realidade, né? Como que eu faço? Como é que eu vou agora trabalhar e eu quero estar em casa com eles? Porque é difícil, né? Eu sempre tive isso comigo, assim, que o dia que eu tivesse filhos, eu queria estar junto, né? Realmente educar, estar perto, acompanhar, né? Então eu me sinto muito privilegiada por isso. E foi o comércio que nos deu esse tipo de condição, né? Foi a gente foi arrumando, as coisas foram se ajeitando na nossa vida dessa maneira, porque foram escolhas que nós fizemos. Então a gente teve oportunidades lá atrás de expandir o nosso negócio, de fazer uma coisa maior, de ir para outras cidades, mas a gente sabia que isso ia comprometer o nosso tempo, que a gente realmente queria estar com elas em casa, né? Ganhar menos, trabalhar mais, mas estar com elas, né? E a gente quer aos poucos trazer, né, esse tipo de experiência também, compartilhar um pouco isso que a gente tem. E também, quem sabe, poder falar alguma coisa também no aspecto jurídico, que também é algo que a gente tem estudado bastante. É uma das razões porque eu prestei a OAB, porque na verdade eu acabei desenvolvendo mais a minha parte comercial. Mas num determinado momento, o fato de eu ter estudado direito e a gente ter entrado nessa experiência me levou a reconsiderar a advocacia. E foi mais uma porta que acabou abrindo também por conta da educação domiciliar. E não tinha como eu não me envolver com a parte jurídica. E tem muitos pais também que perguntam sobre os aspectos legais. E a gente também, qualquer hora, vamos poder comentar alguma coisa aí com vocês É isso aí. Tá bom? Tá, a gente agradece então todo mundo e eu vou deixar salva, tá bom? Até a próxima então. Amém. Beijão tchau, pra todos. tchau.